Olá, pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio aqui do nosso podcast do Amplifica Cowork. O podcast, você sabe que a gente sempre conversa com o pessoal que trabalha aqui com a gente no Cowork, grandes empresários que têm suas empresas aqui e falam o que fazem aqui para nós, né? Meu nome é Rafa Justino, como sempre, meu amigo e sócio Edson Salles Júnior aqui do meu lado, que vai continuar aqui para nós. Legal, valeu. Valeu, Rovão. Vamos lá. Hoje a gente tem um episódio um pouco diferente, né? Porque a gente normalmente entrevista um coworker, né? Um parceiro por vez. Dessa vez nós trouxemos dois, né? Porque são assuntos correlatos aí. E eles trabalham em parceria também. Então vieram os dois juntos para conversar com a gente, né? Hoje a gente tá aqui com o Sérgio e com o Gustavo, né? Depois eles vão falar o nome das empresas, o que cada um deles faz, mas basicamente o assunto que a gente vai trazer para vocês hoje é de certificações, né? Certificação ISO, que é aquela certificação que as empresas tiram para mostrar que elas têm um pouquinho mais de qualidade do que a média, né? Então é isso aí, né, Alô? É isso aí. E antes de começar, vamos falar um pouquinho do Estúdio Vitrola, né? Sim, importante. É isso aí. O estúdio que foi montado aqui para vocês, com muito carinho, para vocês fazerem videoaulas, podcasts, vídeos institucionais, né? E contamos com equipamentos de primeira qualidade. Cenário com uma iluminação top, ele estava aqui não, mais luz, menos luz, deu sombra. Então, aqui é super equipado, um negócio bem legal. E aqui temos os profissionais que estão. E temos os profissionais que ficam preocupados, né, com a gente. Dos áudio e vídeo é com eles aí. Com eles aqui. Então, se você tem o seu projeto aí de podcast, de curso, traga aqui, que é a conversa aqui com a Vic, aqui do Estúdio Vitrola, que ela vai dar uma atenção para vocês e a gente vai conseguir formatar um produto que vai atender bem vocês também, tá bom? É isso aí. Então tá bom, vamos lá. Vamos conversar então aqui com o Sérgio e com o Gustavo, né? Eles trabalham com certificação, né? Certificação ISO, né? O pessoal conhecer mais fácil, certificação ISO. A gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né? Que vocês vão falar um pouquinho sobre essa questão de certificação pra gente, né? Sim. Começando por o que é certificação, né? O que seria uma certificação? Beleza. Bom, vamos lá. Eu acho que legal que eu e o Sérgio, cada um trabalha numa ponta desse mundo todo da certificação, né? Mas, basicamente, uma certificação é um atestado de uma terceira parte independente, no caso, eu que cuido da certificadora da BR Lloyd, atestando que a empresa atende determinados requisitos. Então, pode ser um requisito normativo, ou um requisito de algum programa específico que a empresa determinou, mas, via de regra, é isso. É uma terceira parte atestando que você está cumprindo com o que você se comprometeu. Legal. Você é da certificadora, né? Isso. E o Gustavo? Não, Sérgio. O Sérgio cuida do... Eu cuido de ajudar as empresas a se estruturar para atender os requisitos. Preparar o pessoal para a chamada oral que o Gustavo vai fazer depois. Legal, um ensina, o outro aplica a caneta. Legal. É isso aí. E quais são as certificações? Quais as principais certificações que tem? Tem muitas certificações, né? Quando a gente fala de ISO, né? A ISO é um organismo normalizador mundial. Então tem norma para tudo, para parafuso, para sistemas de gestão, para produtos, para qualquer coisa, né? O que a gente tem focado é nas certificações ISO de sistemas de gestão, que são o quê? Normas que orientam uma empresa a gerenciar o seu negócio com foco em alguma coisa, na qualidade, no meio ambiente, na segurança e saúde, no compliance, que está na moda, né? Então, são normas escritas e consensadas no mundo inteiro, através da ISO, que as empresas voluntariamente escolhem, implementam as práticas, né? E depois são auditadas por uma terceira parte independente e recebem um certificado que diz que elas têm aquilo e mantêm aquilo funcionando. Sim. Tá? Então isso é legal porque você acaba tendo um diferencial. Primeiro porque é voluntário, você escolheu. Depois, você recebendo isso, você pode divulgar
que você não é igual aos outros. Sim, Você o tem diferencial. esse reconhecimento internacional. E são normas internacionais, não é uma coisinha Do bairro. do bairro, É. né? É verdade. Aí vem aquela questão, né? Então, o que você está falando é o porquê que as pessoas, por que as empresas devem tirar essa certificação, devem ter as certificações. Isso é, a principal questão é um diferencial? Sim. É para ter um diferencial no mercado? Sim. A primeira questão é essa. Só que a gente tem que voltar um pouquinho antes. Existem 2 tipos de certificação. Isso na maioria dos países. A certificação voluntária, que é aquela que você escolhe e contrata a certificadora, né, justamente para ter esse diferencial, e certificação compulsória ou mandatória. Né? Ou você tira ou não trabalha. É. Né? Comunidade Europeia, sim, tem várias diretivas europeias que você não consegue entrar com um produto lá se não atender. Tá? Aqui no Brasil nós temos o Inmetro regulando isso, certificação compulsória. Quem escreve a regra é o Inmetro, baseado numa norma existente e normalmente publicada pela ABNT. Né? A ABNT é o normalizador brasileiro e o Inmetro é o regulamentador e também quem aprova as certificadoras para trabalhar no âmbito compulsório. Então, do mesmo jeito que eu, com a certificadora, audito os clientes que querem ter essa comprovação de que eles têm um sistema de gestão que atende à norma que eles escolheram, a ABR Lloyd, a certificadora, também passa por avaliações desses outros órgãos acreditadores, que a gente segue, inclusive, tem uma norma ISO específica para o trabalho de certificadoras. A certificação do certificador. Exatamente. Legal. E o órgão acreditador também passa por avaliações de um outro órgão superior. Então, é um grande ciclo que vai se formando de verificações para testar que todo mundo realmente está fazendo o que se comprometeu. Né? Para que essa cadeia de um auditando o outro? Vocês vão lembrar, vocês são da minha idade. Lembra uma propaganda que aparecia um cara do Mercosul falando la garantia soy yo? Sim, la garantia soy yo. Não lembra a marca da televisão? Panasonic, sei lá, alguma marca de TV que pegou esse mote, né? E para evitar que a garantia fosse ele, existe essa cadeia de auditorias, né? Alguém audita o acreditador, que audita a certificadora e emite até um certificado para ela, que ela é acreditada para fazer esse serviço, e a certificadora audita as empresas também sob a vigilância do acreditador. Tá? É um ciclo. Para garantir que o cara trabalha direitinho. Qualquer parte da cadeia está trabalhando direitinho. Tá? Certo. Então, nós temos 2 tipos, certificação voluntária e certificação compulsória. A certificação compulsória é aquela que você é obrigado a ter, senão você não faz, não pode produzir o seu produto. Se você produzir ou comercializar um produto daquela lista sem certificação, você está ilegal. Né? Podem fechar sua empresa, podem apreender os produtos, e isso vale até para importar. Né? Porque na certificação compulsória, não é só para fabricantes. Você pode importar um produto e para vender no Brasil, você precisa ter essa certificação. Sim. E aí é um pouco mais complicado, por quê? O representante brasileiro vai ser auditado em alguns requisitos de atendimento ao cliente, reclamações, e o fabricante, seja onde for, pode ser na China, pode ser na Alemanha, vai ser auditado também para provar que ele tem, no mínimo, condições de produzir e reproduzir bem aquele produto que ele faz. Tá? Certificação voluntária já é diferente. Você, enquanto empresário, quer ter um diferencial ou quer mostrar que você é melhor do que o seu concorrente e você optou por fazer essa escolha e vai buscar. Isso é interessante, por exemplo, hoje o pessoal tem muito essa pegada da questão de meio ambiente. Né? A gente tem uma certificação ISO de meio ambiente, não é isso? Tem. É a 14.000? 14.000, exatamente. Né? Aí você tem essa certificação de meio ambiente, imagino que empresas da Europa, por exemplo, para importar um produto aqui do Brasil, talvez exijam esse tipo de certificado dos seus fornecedores. Cada vez mais. Exatamente. Não só da Europa. Licitações públicas estão começando a exigir certificação. As compulsórias, obviamente, eles exigem no edital. As voluntárias pontuam como diferencial para aquela empresa. Então, aquela empresa acaba tendo mais pontos do que a outra que não tem. Tá? Então,
E clientes europeus estão escolhendo parceiros brasileiros em função da quantidade ou de quais certificados tem. A ISO 9001 é a mais básica que tem, que é de qualidade, né? E o objetivo é atender o seu cliente e melhorar continuamente seu desempenho. Hoje, como você disse, já vem vindo certificação 14.000, que é empresas do exterior querem fazer negócio com empresas que se preocupam com o meio ambiente. E mais do que isso, empresas que se preocupam com a saúde e segurança dos funcionários, que é a ISO 45.001. E tem outras. Tem a ISO 37.001, que é anti-suborno. Lembra na época daqueles escândalos que apareceu de licitação, que a CGU estava envolvida e cobrando das empresas acordo de leniência? Apareceu essa norma, que é um sistema de gestão para você proteger a empresa contra suborno, ou de fazer ou de receber suborno. Como que é auditado isso? É mais difícil do que as outras. Não rola uma tentativa de suborno? Não, o auditor já entra sem carteira, sem bolsa, sem nada. Essa norma evoluiu para de compliance, que hoje se fala bastante de compliance, né? Então, a norma de compliance é uma evolução da norma de antissuborno. Sim. E que é mundial essa norma, não é brasileira só, né? Quando eu trabalhava numa certificadora inglesa, a gente teve que adequar toda a estrutura aqui no Brasil para atender a norma inglesa de antissuborno, né? E tem várias outras. Hoje tem segurança da informação, que é a ISO 27.001. Está crescendo demais. Sim. É uma das que eu mais audito hoje em dia, é segurança da informação. Não é? Tem uma variante da segurança de informação que é tornar sistêmica a gestão da LGPD, que é a ISO 27.701. Então, é a LGPD sistematizada. É a lei que virou uma norma. É a ISO da LGPD. É a ISO da LGPD. Tá? Então, tem muitas. Tem para a área médica, tem para tudo que você puder imaginar. E cada ano, toda hora está surgindo normas novas. Agora, tem uma que a gente está até trabalhando aqui, uma norma nova portuguesa também, que está em estudo para virar uma norma ISO, que ela conversa super bem com essa atualização que a gente teve da NR1, que agora as empresas precisam cuidar das questões sociais dos trabalhadores. E existe essa norma portuguesa que ela cuida de sistemas de gestão de felicidade organizacional. Então, o quanto os seus colaboradores estão felizes, estão satisfeitos com o ambiente, a ponto de que isso colabore com os objetivos da empresa. E a gente está começando a trabalhar com essa norma agora, porque além de, lógico, atender a legislação é uma parte, mas para aquelas empresas que querem realmente ter um diferencial, tem que se sobressair, tem que fazer. E a gente acha estranho, né? Uma norma para tratar de questões de felicidade e saúde psicossocial. É estranho, mas é certo, faz sentido. Exatamente. Mas se você olhar as estatísticas do Ministério, né, da Previdência Social, você vai ver que o ano passado quase triplicou o gasto com os afastamentos por conta de questões psicossociais. Então, de burnout, né? Afastamento por burnout, o que a empresa deixa... Então, além, lógico, da questão pessoal, né? Mas para o negócio também é ruim. E eu vejo um diferencial também, né, nessa certificação para as empresas de recrutamento, né? Porque eu vejo uma empresa de recrutamento, eu falo assim, eu vou te indicar empresas aqui que tenham a certificação. Exatamente. Né? Porque as pessoas estão procurando hoje qualidade de vida. Então, a qualidade de vida é trabalhar num lugar onde você não vai ser maltratado. Uma delas. E cada vez mais difícil de conseguir mão de obra, conseguir gente para trabalhar com você. Se você mostra isso, então, a tendência é que mais gente queira trabalhar com você, né? Claro. E existe sempre um benefício por trás disso, né? Por exemplo, hoje, a NR1, a norma regulamentadora número 1, já prevê benefícios para quem tem a certificação ISO 45001. Tá? A NR1 mudou e incluiu esses aspectos psicossociais, que já existe uma norma para isso. Tá? Por negociação com o governo, os sindicatos e o governo resolveram postergar mais um ano para as empresas se ajustarem. Né? Então, a partir de maio de 2026,
vai ser obrigatório que toda empresa que tem funcionário atenda a esses requisitos. E já tem essas normas e tem uma lei também que trata de certificar empresas promotoras da saúde e bem-estar, tá? E essas empresas que demonstrarem isso voluntariamente, certamente vão ter benefícios em relação à legislação, tá? E assim como a própria 14.000, se você tem a certificação 14.000, você consegue vantagens da renovação da tua licença de operação, ela vale por mais tempo. Então, tem uma série de benefícios que o próprio governo e os próprios clientes podem oferecer para as empresas que detêm isso, além das pontuações maiores num processo de contratação. Sim. Como que é feito o processo de certificação? Vamos lá, começa com ele. Começa ensinando. Claro, não é obrigatório você ter uma consultoria. Sim. Né? Você pode ler a norma, você pode estudar e você pode né? escrever. Né? Você pode montar a sua estrutura. Mas é demorado, o investimento é caro, porque primeiro você precisa aprender ou contratar alguém que já sabe, né? E vai causar um transtorno na tua organização, porque você vai por tentativa e erro. Né? Contratar uma consultoria é mais fácil porque o cara já tem o caminho, já tem experiência para fazer a coisa o mais rápido possível e mais assertivamente possível. É claro que tem consultorias que querem empurrar um pacote pronto para você e tem consultorias que vão tentar fazer com a tua cara. Personalizar. É claro que algum ajuste vai ter, porque você não tem aquela prática, vai ter que ter esse tipo de situação. Tá? A gente já tem mais de 30 anos de experiência em consultoria. Tá? A gente já certificou umas 300 empresas aí nesse tempo todo. E a gente tem alguns projetos agora inovadores aí, né? Por exemplo, normalmente quando você pensa na certificação, você pensa que uma empresa vai contratar um consultor para desenvolver para ele. Sim. E é verdade, só que a gente criou, a partir de uma norma ISO 44001, que é gestão de negócios compartilhados, né? A gente adaptou isso para a realidade brasileira. Essa norma saiu na época da pandemia, logo depois que a pandemia acabou. E eu entendi que seria uma norma muito bem-vinda para o Brasil. Por quê? É melhor você dividir o bolo com os amigos do que comer um prato de coisa ruim sozinho. Claro. Não é? Então, essa norma é muito legal, mas ela ainda não pegou no Brasil. Mas eu consegui achar um jeito legal de fazer. Nós hoje temos 4 projetos compartilhados em andamento, um com 5 empresas dentro do mesmo sistema, outra com 5 empresas também, uma outra que está nascendo agora, então tem 3 empresas, deve ter umas 10 no final, e um outro projeto, que esse é o maior de todos, que tem 230 empresas dentro do mesmo sistema. Todas seguem o mesmo sistema de gestão com as particularidades de cada empresa. Sim. Né? Então isso fica muito mais fácil, muito mais barato, né? E qual é a vantagem? A gente, consultor, vai cuidar do sistema de gestão da empresa. A empresa só tem que fazer bem aquilo que ela sabe fazer bem. Então a gente compartilha esse esforço e tira um resultado fantástico, que é a certificação com a norma que ela quiser. É claro que a maior parte optou por certificar na ISO 9001, que a qualidade é a mais básica que tem. Tá. Isso tem a ver com aquele projeto que a gente estava conversando um pouco antes, de um projeto diferenciado de certificação, tem a ver com isso também? Tem a ver com isso, exatamente. De repente isso é uma coisa que poderia estar, a gente poderia divulgar entre os coworkings. Exatamente. Além de ter um projeto aqui para os nossos coworkers, né? Sim. Aqui do Amplifique, talvez esse projeto para os coworkers. A ideia é essa. A gente tá criando para o Amplifique o projeto Amplifique, né? Onde tanto a Amplifique quanto quem quiser, o coworker que quiser se certificar, é claro que não pode ser um autônomo, tem que ser no mínimo uma MEI, uma microempresa. Tá? Ele vai aderir ao projeto e a gente vai chegar rapidamente, vai no máximo 3 meses, na certificação ISO 9000 dele. Melhorando a qualidade do trabalho dele e conseguindo o certificado com um custo bem menor. Sim, garantindo que ele vai ter uma forma
padronizada de gerenciar a empresa dele, adequada às melhores práticas internacionais, né? E que vai, além de focar na satisfação do cliente, que é um dos objetivos da norma, buscar a melhoria contínua do desempenho dele, que é outro objetivo da ISO 9000. Então, a ISO 9000 tem 2 grandes objetivos: atender o cliente e melhorar o seu desempenho continuamente. E é isso que todo mundo quer. É lógico. Todo empresário quer isso, quer atender o cliente, fazer o moral dele, né? Ter um diferencial com isso, ter uma boa imagem, sim, e melhorar continuamente para conseguir mais clientes, para faturar mais, para ampliar as vendas. Tá? E a questão, hoje em dia, a gente, toda vez que vai falar sobre alguma coisa que envolve conhecimento, sempre vem à mente a questão da IA, né? Qual que é, na avaliação de vocês, o impacto da IA nessas certificações, nas certificações? Hoje, o pessoal quer tudo digitar alguma coisa lá no prompt que venha o script do que ele tem que fazer, sim, e tá tudo certo, né? Sim. Mas como que isso impacta para vocês, no mercado de vocês? A gente tem estudado bastante isso, né? E existem, obviamente, impactos positivos e negativos. A IA, ela é fantástica e ela pode afetar o trabalho do consultor, né? Se ele não se preparar, a IA pode afetar o trabalho do consultor, permitindo que as pessoas perguntem para ela como escreve um procedimento disso, como faz isso, como implanta isso. E o cara vai tentar também, de uma forma mais orientativa, de como implantar a própria ISO na empresa dele. Tá? Não vai resolver tudo, porque a gente sabe que às vezes fica um texto meio padronizado, não fica aquela coisa bacana, né? Às vezes não sai um negócio legal, como por exemplo hoje, né? Claro que não. Você sempre sabe, no mínimo uma pincelada você tem que dar. Agora, para os auditores, e é uma discussão que a gente já teve, a gente tem até uma live que a gente gravou sobre isso, é uma tremenda sacada. Por quê? Toda vez que um auditor vai auditar uma empresa, ele não conhece tudo de todas as empresas. Então, o auditor precisa ser formado naquela norma, né? E precisa conhecer aquele segmento. Então, isso encarecia muito a certificação. Por quê? Você tinha que mandar o auditor e você tinha que mandar um especialista junto para funcionar como papagaio de pirata. Ele não auditava a empresa, sim, ele ficava lá, assim, só cochichando na orelha do auditor. Tá? Com a IA, você se prepara antes de fazer a auditoria e você evita esse custo do especialista. Você sabendo... na hora lá também você digita. Exatamente. E aí acho que até legal que a gente já falou um pouco dessa parte de como eu vou dar na qualificação, que a gente falou também do processo de certificação, né? Então o Sérgio, a consultoria, deixa tudo pronto. E uma vez que o sistema está pronto, o sistema está funcionando, todos os requisitos que a empresa precisa seguir já estão sendo seguidos naturalmente, aí entra a nossa parte, né, da certificadora. Então, basicamente, a gente primeiro tem uma primeira conversa, a gente analisa, chega numa proposta, a gente segue... tem tabelas com referências internacionais para a gente ver o dimensionamento da auditoria, então quantos dias vão ser necessários de trabalho para cada auditoria, e aí a gente faz toda uma análise crítica, análise de análise de risco, também questões de compliance, se tem algum conflito de interesse, e a gente busca, dentro de tudo isso, quando a gente está amarrando, encontrar o melhor auditor que vai atender aquela empresa. Então, auditor formado naquela norma específica, que já tenha, de preferência, alguma experiência na área de atuação do cliente, mas a IA, e principalmente que está ajudando muita gente, é nessa questão da qualificação de nem sempre precisar de um especialista, porque detalhes técnicos sobre algum segmento a gente consegue consultar, não que a gente vai virar um técnico, mas a gente, por exemplo, consegue saber quais são os pontos de controles críticos de um processo, não sei, X, de usinagem de alguma coisa. Então a gente consegue ter pelo menos essa noção já para ir mais direcionado durante a auditoria. Legal. É isso aí. Bom, vocês falaram que estão há 35 anos no ramo? Por aí, né? Ele tá mais. Já teve bastante. Tudo isso. Você não, né? Já teve bastante casos, né? Conta um casinho peculiar pra gente. Aí não precisa falar, lógico, nome de cliente, né?
Na época que eu era auditor, eu adorava me meter em encrenca. Sim. Eu era o diretor de certificação de várias certificadoras internacionais e eu era meio chato. Então, eu meio que obrigava os meus auditores a ir terno e gravata, Claro. né? Estão pagando caro, tem que receber um cara embrulhando para É presença. isso aí. E eu fazia os caras irem assim até em Manaus. E eu mesmo ia. Tá né? certo. Até uma vez que eu fui auditar uma operação de lançamento de cabos telefônicos na favela da Rocinha. Chegou de terno e gravata lá. Cheguei de terno e gravata. Antes da pacificação. Antes. Aí eu me lembro que o pessoal da empresa teve que negociar um carro com os caras ali, gerentes do negócio lá. Quem mandava? Eles devolveram no dia seguinte, mas ficaram com o carro com Sim. o da empresa e tal, para fazer as coisas. E o bestão aqui foi lá auditar o cara que estava trepado no poste fazendo a amarração dos cabos, né? E eu lá, entrevistando o cara, todo amarrado na escada, e o cara lá em cima me explicando como ele fazia, como ele não se perdia na hora de juntar os fiozinhos e tal. Chega um cara embaixo, daqueles mano, bem mano mesmo, né? Camisetona larga, você via que ele tinha alguma coisa nas costas. Camisa do Flamengo. Ó, timofobia, hein? Ó, timofobia, hein? Desce aí. Posso falar, larga do Corinthians. Aí eu já desci, né? Você que é o auditor? Eu sou. Ah, sabe o que é? Você tem cigarro aí? Cara, eu não fumo. Mal, hein? Vamos fazer o seguinte. Você vai voltar amanhã? Eu vou. Não vem assim, não. Você está chamando muita atenção. Saquei, tá bom. Tá bom, né? Aí o que eu fiz? Fui embora, né? Comprei cigarro, comprei fósforo, arrumei a calça jeans mais velha que eu tinha, Então. a camiseta mais ferrada que eu tinha, e voltei no outro dia tentando passar impune ali, né? Despercebido. Ninguém me encheu o saco. Deu aquele aperto. Deu, né? O cara me pediu pra descer. É ossos do ofício. Eu já auditei faculdade de odontologia, que é da área de saúde. Obviamente, tem a sala de autópsia e tem o necrotério. Né? E eu fui testemunhar a minha equipe, supervisionar a minha equipe auditando, porque era grande, precisava ter 3 auditores, né? E um outro auditor, até meu xará, ele sabia que ia ser testemunhado, ele fez a agenda para me esperar na frente da sala de autópsia, no necrotério. Aí eu cheguei lá, aí Serginho, vim acompanhar você. Ah, chefinho, eu tava esperando por isso. Aí, entramos no necrotério, abre a geladeirona, o defunto boiando lá, fazer etiquetas e tal, aquele cheiro de formal danado. Aí auditamos e tal. Vamos para a sala do lado. Era a sala de autópsia. Ah, que tristeza. Eu tive que me fazer de forte. Achou que o pior já tinha passado. Tem um pedaço de gente em cada bancada ali, com as etiquetinhas. E eles são pra eles normais, né? Normal. Come um sanduíche em cima. Pra mim era a pior coisa do mundo, né? Eu só sei que eu aguentei firme, saí de lá, aí vazei, não fui mais olhar ninguém. Eu sei que eu fiquei sem comer carne quase 15 dias. Não batia, não ornava, não dava certo. Mas eu acho que, pelo menos da minha parte fazendo auditoria, o mais legal de tudo isso é que cada dia a gente está conhecendo o mundo, uma realidade nova, né? Sim. Então, por exemplo, hoje eu posso estar auditando uma fábrica, amanhã eu vou estar auditando uma empresa que faz licenciamento ambiental, no outro dia, sei lá, uma empresa de serviços, Rotina de TI. não tem, né? Não Rotina tem. Não tem, assim que é gostoso. E é um mundo diferente a cada dia, né? Pois é. Aprendendo coisa diferente todo dia. E aí, lógico, você cai numa dessas da favela, cai no necrotério. tem uma que eu fui também, que segue nessa linha aí do Sérgio, que eu fui auditar uma fábrica que a linha de produção dela era dentro de uma cadeia. Então, Legal. então eles... Cada lugar que os caras se metem. Tem um projeto do governo que permite que as empresas montem a sua fábrica dentro da cadeia. Sim. Não sei o que lá. Tem um incentivo, projeto. reduz custos, Claro. tem um monte de coisa aí. Os presos que trabalham lá Reduz têm a pena, redução né? de pena, Isso. recebem um salário. Então, acaba sendo bacana para os dois. Aprende uma profissão, né?
Só não é bacana pra quem vai lá, auditar. Até na cadeia precisa disso, rapaz. Mas eu acho que lá que deveria ter isso. Para poder, né, ser um negócio decente. O lugar onde o pessoal vai lá para realmente... Quando ele foi fazer essa auditoria, a gente acabou fofocando, né? Porque era um cliente meu. E ele estava contando que caiu na besteira, né, de perguntar para os administradores lá da penitenciária quais as penas que aqueles presos que era, né? E você fica achando que é assassinato, não sei o quê e tal. Não, é tudo crime sexual. Era uma cadeia só pra... Daquele lugar que se você meter E você acha que tinha... Você fica com esse preconceito que só tem aqueles mano, né? Não, tinha engenheiro. Era o que mais tinha. Médico, Piloto de avião. Então. Um monte de idoso. Cadeirante. Você vê? E era isso, então... A gente faz um preconceito com a pessoa, mas você não sabe quem tá do teu lado. E era isso, os caras botaram a linha de produção lá pra ter incentivo pra reduzir custo e estão com um monte de engenheiro trabalhando. Pelo menos tinha mão de obra qualificada. É verdade, porque o cara que montou a linha de produção, ele era um engenheiro, o cara ele montou super legal aquela linha de produção. Ele tinha saído da cadeia? Não, ele era meio que o coordenador lá. Legal. Bom, vamos lá, só pra gente ir caminhando aí pro final, encerrando, a gente queria saber como que vocês, são duas empresas, né? Uhum. Como é que vocês chegaram aqui no Amplifique Cowork? Como é que vocês vieram? Da onde vieram e como chegaram? Exatamente. Depois da pandemia, né, tudo meio que mudou. Né? Até na última certificadora internacional que eu trabalhei, era na Vila Olímpia, e a gente tinha um escritório lá com mais de 300 metros de área, né? Uhum. Isso estava ficando caro, tinha que ter servidor, tinha que ter manutenção. E uma empresa de coworking pegou o último andar e se instalou lá. E eu, xereta, fui visitar. E adorei esse negócio, né? E fiz amizade com o dono e tal, e até tivemos o primeiro trabalho com eles, né? A certificadora mudou para lá, né? E foi muito legal. Eles customizaram 80 metros, coube todo mundo, tinha redundância, porque tinha 2 acessos à internet, então ninguém ficava sem trabalhar, ficou muito legal. E aí, quando eu me aposentei, eu fiquei com essa ideia do coworking, né? Sim. E aí, eu procurei um famoso, não sei se pode falar o nome, famoso, De graça assim não vamos fazer. lá na região da Paulista, né? E foi muito bem. Até que começou a ficar caro e sair daqui. Você acostumou com a pandemia de ficar perto de casa e ir para Paulista, por mais legal que seja, você perde 2 horas para chegar lá. É verdade, né? é verdade. Então eu procurei coworkings aqui na região. E achei vocês. Ótimo. E foi muito legal, porque a gente se deu muito bem. É verdade. Hoje a gente tem uma sala específica aqui para... Começou com o endereço fiscal, Sim. Né? Começou com atendimento telefônico, Sim, e aí evoluiu para a sala. exatamente. Né? Montamos uma sala personalizada para ele, colocamos até uma mini sala de reunião dentro da sala dele. Boa. Né? Ficou bacana a sala dele lá. Muito bacana. Né? É isso aí. Bom, pessoal, esse daí foi o nosso bate-papo de hoje. Mas antes de terminar, como que a gente encontra a BR Lloyd, como encontramos o Gustavo, como encontramos o Sérgio, rede social, telefone, passa tudo pra gente aí. Pode falar que depois o nosso amigo ali vai colocar tudo no só da técnica que eu se vira. Bom, o caminho mais fácil é falar com o pessoal aqui do sim. Amplifique. Isso. Eles têm o atendimento telefônico com a Eles gente. nos acham aqui. Nós vamos colocar seu número aqui. A gente vai colocar o número do telefone daqui. O contato pode ser centralizado comigo, Sim. tá? E aí eu aciono o Gustavo na hora que tiver tudo pronto. É isso. Né? A gente tem essa Começa parceria. aqui e vai para o Gustavo. A gente tem essa parceria, né? Tá certo. A certificação ela tem uma característica muito importante, que é a imparcialidade. Então, ele não dá palpite no que eu faço e eu não dou palpite no que ele faz. É isso aí. Né? Apesar da gente saber como faz a outra parte, né? Mas cada um tem o seu papel. Cada um no seu quadrado. Tanto é que
a hora de aprovar um certificado, não é ele que aprova, é uma pessoa independente dele que vai revisar tudo que ele fez. É isso aí. Tá? Ele revisa tudo Pra que dar ele fez. credibilidade mesmo, né? Exatamente. E alguém vai revisar aquilo que ele fez. É isso aí. Ou ele vai revisar o que o outro auditor Sim. dele fez. Tá? Então, o nosso projeto, por exemplo, né? O projeto Amplifique, que a gente até batizou, tá? É isso aí. Tanto vai envolver vocês, Sim, né? Vocês também vão ter a ISO 9000, claro. como qualquer coworker daqui que quiser, independente do que ele faz, do que ele presta de serviço, pode aderir ao projeto. É só falar, eu gostei e quero entender mais desse projeto. Para os coworkers é mais fácil, que é só ir lá na porta dele lá e já está resolvido. Isso aqui. Agora, quem vem de fora, a gente vai deixar o telefone. Isso. Redes sociais, vocês também Temos atendem nas também, redes sociais, site, como que é? BR Lloyd, brlloyd.com.br é o nosso site. Tá marcado. Instagram também, BR Lloyd, LinkedIn, mesma coisa. E Improvement, vocês conseguem achar como Improvement Governança Corporativa. LinkedIn, Instagram, site do Improvement, como que tá também? É www.improvementnet.com.br. Ó, vocês vão escrever bastante aqui hoje, hein? Vai escrever bastante para o pessoal. Também, hoje é em dobro, né? É em dobro, então vale a pena. É isso aí. Tá bom? Foi gostoso o papo hoje? Foi bom, né? Foi legal. Legal, Podemos gente. continuar Muito bom. quando vocês quiserem. Vai. Tem mais causas, tem Beleza. um monte de É causas. isso aí. Sérgio Gustavo, obrigado pela presença. A gente que Obrigado, agradece. pessoal. Vamos lá. Beleza, Valeu, gente. até mais. Valeu, Um obrigado. abraço. Here we go!